Ok. Bom dia, bom dia. Estamos aqui na live. Oi, Marta, bom dia. Tô esperando a Júlia entrar. Ah, a Júlia chegou. Ok. Oi, Julinha, tudo bom? tudo. Eu acho que tá travando meu vídeo. Eu tô te vendo muito bem. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Ó, o Thales Tô tá te aqui também. ouvindo. Oi, Oi, Thali. Júlia, tudo bom? Que bom. Então, vamos começar essa conversa? Vamos. Direto pro assunto. Você tá bem, né? Eu tô, e Você está você? bem. Eu tô bem também. Queria saber da onde que vem o seu interesse por Gregório de Matos. Bom, o vestibular da UEL tem alguns livros que são obrigatórios. E o livro do Gregório de Matos é desses livros obrigatórios. Tá, E peraí só um aí, pouquinho. antes dessa Vestibular da quarta. UEL, porque você mora em Londrina, certo? E a UEL é a Isso, Universidade isso, Estadual de Londrina. Então tem os livros obrigatórios da isso. UEL. Ah, e daí? E aí, antes dessa quarentena, a minha professora de português, ela decidiu, tipo, fazer uma aula para cada livro. E na aula do Gregório de Matos, ela escolheu alguns poemas. Uns poemas, eu acho que mais fáceis dele. E aí eu acabei me interessando. Vem cá, Aham. vem cá. E aí você foi atrás do livro, é isso? E aí eu fui atrás do livro e aí eu achei o livro. Que legal. Posso te contar um pouquinho como é que fui eu? Tem uma escritora chamada Ana Miranda que faz uns romances históricos, assim, com alto teor de história. E em 88, quando eu tinha 15 anos, você tem 15 anos hoje, né? Quando eu tinha 15 anos, Uhum. ela lançou um livro chamado Boca do Inferno, contando a história do Gregório de Matos. E eu li, acho que no ano Sim. seguinte, eu tinha uns 16 anos, assim. Mas, diferentemente de você, eu não me interessei pelos poemas em si, me interessei pela história dele. E agora, por sua causa, fui atrás de começar a ler os poemas. Legal. Deixa eu falar um pouquinho para vocês que estão aqui na live sobre essa minha sobrinha. Ela é super inteligente. Ela é, sabe tudo de mitologia grega, tá certo? Super interessada em mitologia grega. Você pergunta um mito, ela vai contando a história assim, como se fossem os amigos dela, não é verdade? É. E aí, como é que você chegou no poema que a gente vai falar hoje? O poema se chama Ao Mesmo Assunto. Por que que esse poema ficou assim, prendeu sua atenção? Primeiramente porque a primeira vez que eu li o poema eu não consegui entender nada. E aí, como eu não Ah, consegui entender nada, eu queria saber o porquê ele fez algo assim. Eu. É. Tipo, à primeira vista, pra mim, um poema não fazia sentido. entendi. Tá, vamos começar com você lendo o poema. Lê o poema pra gente, por favor. Um calção de pindoba, a meia zorra, camisa de urucum, mateu de arara em lugar de cotó, arco e taquara, penacho de guarás em vez de gorra, furado beixo e sem temor que morra, o pai que lhe invasou com uma titara, porém a mãe a pedra lhe aplicara, por reprimir-lhe o sangue que não corra, alarve sem razão, bruto sem fé, sem mais leis que a do gosto quando erra, de Paiaiá tornou-se Abaeté. Não sei onde acabou ou em que guerra, só sei que desde Adão de Massapé procedem os fidalgos dessa terra. Legal. Aí, antes mesmo da gente conversar sobre o poema, eu sei que foi fazer uma liçãozinha de casa. Eu acho que a gente tinha que começar nossa análise do poema por essa lição de casa que você fez, que é basicamente tentar entender essas palavras difíceis do texto, certo? Certo. A gente está trabalhando com um livro que foi editado pelo professor José Miguel Wisnik, lá da USP, e aí ele, vários desses termos difíceis, ele já colocou lá num glossário pra gente, né? Então vamos lá, eu leio uma frase e você ou lê lá o glossário ou diz o que você acha. O que você não souber, aí eu vou falando daqui, pode ser? Então vai lá. Pode. Um calção de pindoba. O que que é pindoba?
Aqui no livro fala que é uma palmeira coqueiro. Então, um calção feito de palmeiras. A meia Isso. zorra. Zorra, supõe-se que é caindo. Caindo. Então, uma meia meio caída, uma meia que não está bem E esticada, né? Está meio mal colocada. Camisa de urucu. urucu é o corpo pintado de vermelho com a tinta do fruto. Ou seja, não tem camisa nenhuma. Na verdade, a maneira Sim, como ele se veste feito é tinta, pintando o corpo. Mantel de sim. arara. Isso dá para saber mais ou menos, né? Deve ser tipo os cocares que eles usavam com as penas. Se bem que, o cocar vai falar um pouco mais sobre isso. Acho que o mantel é mais um manto mesmo, assim. Uma coisa que ele passa, põe em cima do ombro, assim, um manto, né? Em lugar de cotó, arco e taquara. O que é cotó? Cotó é uma. Então, em vez de ele usar espada, ele usa arco feito com taquara, que é uma espécie de um bambu, né? Assim, é um arco feito de um bambu Sim, fininho. Penacho de guarás. Guará é um animal e penacho, então, é essa coisa na cabeça, eu acho, né? Então, sim. feito mais uma vez de material de animais. Em vez de gorra. Gorra é um termo que a gente quase não usa mais. A gente usa gorro. Mas gorra é especificamente para aquele chapéu de sacerdote, sabe? Então é uma ideia mais sacerdotal, assim, de um culto, aquele chapéu de cardeal, sabe? Bom, furado Sim. o beiço, dá para entender tranquilo, o beiço, É, né? E sem temor que morra, o pai que lhe o invasou com uma titara. O invasor é o cercou, o cobriu todo com uma titara. O que é titara? é o nome de uma palmeira. De novo, uma palmeira. Porém, a mãe, a pedra lhe é aplicada por reprimir-lhe o sangue que não corra. Isso dá para entender. Bom português. Bom português moderno, né? Alarve É, sem razão. O que é alarve? a larve seria o que você comentou que era comilão. É, Tipo, né? Uma pessoa que Não, come não é bruto. muito, assim, muito. Isso. É. Bruto sem fé, dá para entender. Sem mais leis do que a do Sim. gosto. E quando ele erra, de paiaiá tornou-se em abaité. O que é essa frase estranha? Paiaiá tornou-se em abaité. Bom, eu sei que a Baeté, aqui está a gente feia repelente, mas eu não entendi a ligação que faz com uma outra. Paiaiá era uma tribo indígena, que era uma tribo famosa no século XVII, mas ela, que é a época do Igor de Matos, essa tribo ela está extinta hoje em dia. Ela era do Espírito Santo ali. E era uma tribo muito lutadora, muito. Até por isso também que ela entrou em extinção, porque ela entrou em vários conflitos com os europeus. Então, de Paiaiá, de uma tribo guerreira, tornou-se em Abaeté, uma coisa feia, né? Um ser feio. Aí estamos quase acabando, não sei onde acabou ou em que guerra, só sei que deste Adão de Massapé. Massapé, alguma ideia? Não. Não. Massapé é um terreno que tem meio típico do litoral brasileiro, assim, e vem da ideia de amassar com o pé mesmo. É um terreno meio argiloso, meio barro, sabe assim? Então, do Adão que nasceu desse barro aqui do litoral brasileiro, procedem os fidalgos dessa terra. Bom, acho que a gente pode agora dizer que a gente entendeu esses termos do português meio estranhos que estão por aí, né? Sim. Então, eu estava falando com você que a gente, primeiro para a gente começar a entender o poema, acho que a gente tem que tentar dar uma delimitação para ele. Geralmente os poemas vão ser delimitados ou por tempo, ou por localização, ou por alguma circunstância. Como é que você acha que esse aqui está delimitado? É pelo tempo, pela circunstância, e qual é o outro? Pela localização, por um lugar. Sim. Eu acho que é pela circunstância. Eu posso discordar? Dá uma Pode. olhada no que ele fala lá na última linha. A última linha do poema Procede. é. Ah, procedem os fidalgos dessa terra, então, ligação. Então, a ligação é esta terra. Que terra que ele está falando? Oi?
Então, essa ligação é esta terra. De que terra que você acha que o Gregório de Matos está falando? Provavelmente do Brasil, porque os fidalgos, eles eram figuras históricas brasileiras. E ele está, né, em Salvador, ele nasceu em Sim, 1636, morreu em 1696. Ele estava em Salvador, que era a capital do Brasil na época, e está falando da situação social dele. Eu acho que uma coisa que a gente tem que entender dele é que ele é um cara muito engajado. Ele fala do que está rolando, da sua realidade social, quase que o tempo todo, não é verdade? Eu acho que tem três figuras nesse poema, três personagens míticos, né? O primeiro é esse que ele descreve aí, que dá para entender que é uma espécie de um índio, né? Com essa tinta vermelha sobre o sim. corpo, com essas coisas de animal e tal. Depois eu tenho, bem no final, o Adão e os fidalgos. Vou falar rapidinho, o que que você acha que representa a figura do Adão? O Adão, se pegar na Bíblia, ele representa o primeiro homem. E se for o primeiro homem, seria o início de toda a humanidade. Então, a primeira coisa. E também pegar o que ele representa também o primeiro pecado. O pecado original. De certa maneira, para entender que o catolicismo desse século XVII é muito ligado na ideia do pecado original, né? Então, é entender que, de certa maneira, aquilo que a gente sofre como humanidade hoje em dia é, entre aspas, culpa do Adão, culpa da escolha que o Adão fez e que legou sobre nós aquilo que nós somos. Então, tem a ver um pouco com a nossa identidade, né? Então, tem a ver com a identidade de ser esse primeiro homem primordial, que é um arquétipo. Então, quando ele cita Adão, ele está falando disso, ele está falando de onde que a gente vem e o que que nos identifica, nos delimita, certo? O que que são fidalgos? Os fidalgos, eles faziam parte da nobreza. E os nomes dele literalmente é filhos de algo. E, então, provavelmente representa a nobreza da terra, pode ser no sentido da riqueza por dinheiro, ou também no sentido de gestos nobres. Quando você falou sobre esse negócio de filho de algo, eu tinha esquecido dessa origem da palavra, que é super óbvia, na verdade, né? Filho de algo. Sim, Ou seja, é esse nobre que se acha nobre não porque ele fez alguma coisa maravilhosa, mas porque não. ele descende, ele tem um sangue, tem uma linhagem que diz que ele é nobre, certo? Ok? Está me ouvindo aí? Sim, tô. Ok. E a outra figura mítica é meio que esse índio. Vamos falar um pouco sobre essa figura do índio. Você pode. O que que isso remete assim para você? Bom, o índio, ele é. Nas... Esse índio seria nacionalidade brasileira, então representa o povo brasileiro que estava antes dos europeus chegarem. É, Legal. Agora, eu acho que a visão que a gente tem de índio hoje é muito diferente da visão que tinha na época do Gregório de Matos, né? Que, assim, sim. eu tenho um amigo, por exemplo, fazendo uma live hoje à noite, falando que ele está conversando com uma liderança indígena brasileira. Uma outra conhecida minha semana passada está conversando com uma mulher que tem uma rádio de nativos, de povos nativos brasileiros, que transmite para o Brasil inteiro, né? No século XIX tem o Guarani, José de Alencar, tem o poema Iju Capirama, que traz uma visão diferente sobre nobre, sobre o índio. No século XVII, que é o período do Gregório de Matos, a gente tentou escravizar índios, meio que não deu certo, tem aí uns mitos sobre por que não deu certo. Aí depois começaram a trazer os escravos africanos. Salvador, nessa época, 1650, 1660, já era uma cidade que tinha uma população escrava negra enorme, assim. E o índio era visto assim, como imprestável, né? Eles tentaram escravizar, mas é muito fraco, não dá certo. Era visto como bruto, como ele fala no texto, era visto como uma quase, ou melhor, era visto como uma não pessoa. Não é uma pessoa, é um bicho, é um ser em estado bruto que não evoluiu, né? Então é uma visão bastante dura e preconceituosa sobre o índio que a gente tem aqui. Eu acho que muita gente talvez fique assim chocada e queira culpar o Gregório de Matos, falar, tava um cara racista, mas assim, tem que entender que na época dele era a maneira como se via e como se pensava essas populações nativas. Estamos juntos? Sim. Então vamos ver um pouco como é que ele descreve esse
esse índio, ele fala que ele tem um calção que é feito de um coqueiro, de folhas de palmeira. Isso. Ou seja, ele é essa coisa meio selvagem, né? A meia dele tá caidaça. O Thales quer participar. O Thales quer participar. A meia dele tá caidaça. Aí ele fala que ele tem, de novo, uma camisa que não é uma camisa, é só uma pintura por cima do peito dele. Aí ele fala que ele tem um manto de penas de arara, ele não tem uma espada, ele só tem um bambu com o qual ele quer se defender. Depois ele fala, fura o beiço, não tem medo de morrer, mas a mãe dele, na verdade, aplicou uma pedra para parar esse sangue. Esse sangue de guerreiro dele foi cortado, não é verdade? Aí é muito forte o primeiro terceto, aí, a terceira estrofe do poema, quando ele fala pra gente, o que ele fala desse Sim. índio? Eu acho que é quando ele qualifica mesmo o índio. Quando ele começa a falar que ele quer esse, né? Alarve sem razão, bruto sem fé. É. Então, a larva sem razão é uma pessoa que... Como é que é uma larva sem razão? Bom, ele seria se for pegar o sentido, a larva seria comilão. Então ele seria um comilão sem razão. E o que é ser sem razão? Sem um sentido para ter aquilo. É, gostei disso. O que a gente pensa que é o oposto de razão? Irracional. O irracional ele é movido por quê? Pelos sentimentos. Pelas emoções. Então, isso que ele está falando assim, Sim. esse cara, ele é um glutão que só é movido pelas suas sensações, suas emoções, e não para pensar. Né? E ele é um bruto sem fé. O que é um bruto sem fé? Bruto, ele, sei lá, quer colocar as coisas na força bruta e sem fé ele não acredita na fé deles, eu acho. É. Uma coisa que é bem interessante é que na época do Gregório de Matos, no final da missa em Salvador, um dos padres, o padre mais famoso da época é o padre Vieira, né? Que até hoje a gente lê bastante. Eles eram contemporâneos, o padre Vieira era padre em Salvador também. No final da missa, o padre fazia uma chamada das famílias que estavam ali presentes. E assim, a família que não tivesse presente podia ser excomungada. Então, participar da igreja era uma condição imprescindível para ser parte da sociedade. Sabia? Tô contando aqui, tirar meu fone, socorro! Então, se ele é um bruto sem fé, ele não pertence a essa comunidade. E eu acho que o Gregório de Matos vai deixar isso mais claro. Viu, Thales? Vai deixar ainda mais claro quando ele fala assim, ó, sem mais leis do que a do gosto quando erra. O que seria viver pela lei do gosto? É um pouco o que você já falou, só está reforçando a ideia. Ele vive pelo que ele gosta, tipo, o que ele quer no momento. Aham. Ou seja, de novo, não tem razão, não tem pensamento que guie. Sim. Quando erra, é o quê? Quando erra, em linguagem de igreja, é o quê? Quando peca. Quando peca. Então, quando ele comete algum erro, alguma coisa, como é que ele se justifica? Fala assim, eu estava afim de fazer isso. Deu na telha. Por que eu tenho que ficar arcando com os erros que eu cometo, ou alguma coisa parecida com isso? Ali, estou conversando com sua prima ali, ó. Oh, prima. A prima, olha lá. Dá tchau pra Ju. Oh. Ok. E aí, no final, então, ele vem e acelera o poema pra caramba. Quando ele entra nesse último terceto, que tudo fica muito rápido, ele fala, não sou em que guerra. Ele ainda tá falando do índio, certo? O que ele tá dizendo do índio? Que ele Não sei morreu. onde acabou, em que guerra. Ele acabou Provavelmente em algum momento. Mas eu não sei como que foi esse final. Ou seja, se tinha uma vontade de dizer que esse índio... Muito claro aqui que existiu, morreu, passou e ninguém fala dele. Ele não virou um herói de guerra. Não tem um monumento à sua memória, certo?
É uma coisa que Certo. ficou no tempo lá atrás. Antes da gente chegar nessas duas últimas linhas do texto, eu queria te perguntar uma coisa que eu já te perguntei. Para quem você acha que o Gregório de Matos está escrevendo esse texto? Bom, Pro eu tenho índio? a certeza que não. A pergunta é pro índio, pro Adão ou pro É, fidalgo, certo? certo. Eu tenho a certeza que não é pro índio, porque não faria sentido ele descrever o índio se for o índio que vai ler. Em- Na minha opinião, como ele termina, procedem os fidalgos dessa terra. Provavelmente é pros fidalgos. É, eu concordo com você. É para os fidalgos. Então, pense em Salvador, né, no século XVII, uma cidade altamente escravocrata. Então, você tem uma classe enorme de escravos vindos da África, a imensa maioria deles não sabe ler. Se eles sabiam ler, porque muitos deles eram, inclusive, nobres nas suas regiões da África onde foram capturados, eles provavelmente não sabiam ler em português, provavelmente não. Pelo menos não como comunidade, né? Um indivíduo ou outro poderia saber, mas como comunidade não. Aí a gente tem uma classe média baixa, que são as prostitutas, são os filhos bastardos, essas pessoas que fazem muito trabalho braçal, ou alguma coisa de artesanato, que ainda está começando a aparecer. E aí a gente tem essa classe nobre, basicamente brancos, europeus, descendentes de portugueses, que compõem quem são os fidalgos ali em Salvador do século XVII, na segunda metade do século XVII. E eu acho que basicamente é quem sabe ler. Então, basicamente, quem vai ler Gregório de Matos são esses fidalgos, certo? E ele é muito traiçoeiro porque ele deixa para deixar claro que ele está falando para você, né, que ele vai criticar você, fidalgo, só na última linha do poema. Ele chama atenção, Sim. como se ele tivesse degustando, fazendo você curtir o que ele está falando, tirando sarro do outro. E daí, de repente, ele aparece lá no final que ele está se dirigindo a você. Qual que é o título do poema? Ao mesmo assunto. Que assunto? É uma boa Como é? pergunta. Fala para mim, lê para mim o título do poema que está na próxima página. Conselhos a qualquer tolo para parecer fidalgo, rico e discreto. Ah, olha só. Conselhos a qualquer tolo para parecer fidalgo. A gente está falando de fidalgos do poema que a gente falou. Qual que é o título do poema anterior? Tem um que é o mesmo assunto também. Ah, e anterior? Vamos ver se a Aí gente tem o mais alguma anterior dica. é aos principais da Bahia chamados os caramurus. Ok, então acho que aí, talvez dentro do poema, eu não li o poema, talvez tenha alguma dica. Mas o próximo poema vai falar de fidalgos, né? Eu acho que esse é o grande Sim. lance. Ele está falando para os fidalgos alguma coisa. Você consegue me explicar o poema agora? Com as suas palavras? Fazer um resumo, explicar solto. Me conta o que está sendo falado nesse poema. Explique. Se eu te perguntar assim lá no Enem, Júlia, oi Júlia, me explica o que esse poema assim traduz nas suas palavras esse poema. O que Gregório de Matos está falando? Bom, ele apresenta um índio que não morreu, mas não virou o herói de guerra, o que provavelmente esse índio queria, mesmo não colocando aqui. Mas, e escreve terminando falando que é pros fidalgos, ou seja, procedem os fidalgos da terra, seria contando a história de como os fidalgos chegaram. Eu não sei explicar. Mas a história do índio é anterior à história dos fidalgos, Aham. porque procedem, né, os fidalgos dessa terra. Então, provavelmente conta, tipo, pros fidalgos que eles só estão aqui por causa daquele índio, de como ele era. Mas eu não sei. Eu acho que a coisa vai num nível um pouquinho mais doído na carne do fidalgo. Porque o que acho que ele está falando é o seguinte, fidalgo, vocês acham que são filhos de alguém, e a imensa maioria de vocês acha que são filhos de europeus, se vestem com casacas super quentes no calor de Salvador, as mulheres usam essas saias que tem 1 metro de diâmetro no meio do sol aqui de Salvador, e vocês acham que são super europeus, etc. Eu quero falar uma coisa para vocês, vocês não são nada, vocês são descendentes de um povo sem razão, de um povo bruto. No fundo, é isso que vocês são.
Então, eu acho que tem uma baita ofensa. O que eu imagino, assim, imagino o Gregório de Matos saindo da missa lá, domingo de manhã, na cidade de Salvador, olhando para aquelas pessoas empoladas, se achando a nobreza da época, a elite da época, e falando assim, como é que eu vou realmente colocar eles no seu lugar? E aí ele fala assim, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para eles que eles se acham muito, mas no fundo, no fundo, no fundo, é isso que eles são. São pessoas que vivem só pelo gosto, ou seja, vivem pelo imediatismo, eles não pensam na construção de uma sociedade, não pensam na construção de um projeto de vida, eles estão aqui só para fazer o que dá na telha e atrás dos seus interesses, e nisso eles estão emulando essa figura que eles tanto criticam do nativo brasileiro, que na visão deles é um bruto, que vive assim, é um animal empolado, um animal metido a besta, mas que na verdade não tem condições nem de ser herói, nem de ser uma figura épica ou histórica. É isso que vocês são, caros fidalgos. Eu acho que é esse tapa na cara do fidalgo que ele dá no poema. Será que você concorda ou você é um pouquinho diferente disso? Concordo. É? Então, e eu só queria terminar falando umas coisinhas assim que são meio básicas quando a gente fala de poema. Ele é feito em decassílabos, certo? Certo? Como é que são os decassílabos? Eu não sei explicar. Vou me enrolar toda. São 10 sílabas que a gente conta até a última sílaba tônica. Então, quando eu vou contar aqui no primeiro, olha só. Um calção de pim, dó, ba, e o ba junta com a de ameia, ba, meia, zorra. Então, até zo eu tenho 10 sílabas. Tá claro? Tá Sim. claro? Quer contar a próxima linha? Sim. Conta pra mim. Conta pra mim a próxima Tem linha. certeza? Tenho. Camisa de urucu, mantel. Como que fica? Porque o arara tem o de arara. Então, o jurucu, ju é uma coisa só. Quando eu tenho duas vogais que estão próximas, elas se juntam num pé só. Então, camisa jurucu. Entendeu? E a próxima também. Sim, Mantel jarara. Então faz a sim. conta. Vamos ver se dá 10 agora. Camisa juru, jurucu, mantel de junto com a arara. Não, Isso, mas vai até a última eu... sílaba tônica. Então vai É, ter o tá urá certo. de arara, certo? Então, de novo. Camisa de urucu, mantel de arara. É assim que funcionam os decassílabos, beleza? Então, se a gente termina numa palavra oxítona, tem aqui, por exemplo, a primeira linha do primeiro terceto, alarve sem razão, bruto sem fé. Aí ela termina na décima, porque essa décima é uma sílaba tônica. Mas a imensa maioria delas vai ter 11 ou 12 sílabas, na verdade, porque elas vêm depois da última sílaba tônica. Tamo juntos? E é um soneto. Como é que é a estrutura do soneto? O soneto tem 2 quartetos, que são os primeiros, e 2 tercetos, que são as... É? Ai, meu Deus. As... Os últimos, terceira e ok. quarta. Isso, os Ok, terceira e últimos. quarta. E como é que está a estrutura das rimas desse poema? Vamos dar uma olhada rapidinho. Uhum. Tá... Eu esqueci como que é o nome, porque a minha professora me ensinou de uma outra maneira. Mas seria... o primeiro rima com o último. Dos E os quartetos, dois do certo? meio rimam. Isso, nos quartetos. Ok. Então a gente pode falar que é ABBA. Isso, E nos interessante, dois quartetos. é interessante que o segundo quarteto também é ABBA. A segunda e a terceira linhas do segundo quarteto rimam com a segunda e a terceira linhas do primeiro quarteto, Sim. né? Então é ABBA, ABBA. E depois quando a gente vai lá para os tercetos, como é que é esse sistema de rima?
É mais confuso, tá Fica, vendo? sim, porque fica A, B, A, aí no outro é B, A, B. Isso. Que para a gente não fazer confusão, a gente vai falar que é CDC, DCD, para a gente não confundir com as rimas que ficaram lá em cima. Então, na verdade, ele faz todo esse poema só com 4 rimas. Olha só que interessante. Então, tem no total 4 linhas que rimam consigo mesmas aqui nos quartetos e 3 nos trios, né? É muito rico a maneira como ele escreve. Ele acha um uso do português super refinado por causa dessa coisa que ele se limita tanto na forma dos decassílabos e do soneto quanto no uso das rimas, né? E agora, vamos só dar uma olhada como é que é o ritmo desse poema. Ele começa contando de uma pessoa que a gente não sabe quem é e que não qualifica, tá certo? Quer dizer, a gente vê que tem uma Certo. figura assim que é um pouco macunaíma, assim, né? Um pouco um João Ninguém. A gente entende que é isso que ele está falando, porque ele é uma pessoa meio, sei lá, suja, que usa coisas que não são muito nobres. Mas ele não qualifica a pessoa. Um calção de pindoba, meia zorra, camisa de urucu, mantel de arara, em lugar de cotó, arco e taquara, penacho de guarás em vez de gorra. Furado o beiço e sem temor que morra, o pai que lhe invasou com uma titara, porém a mãe a pedra lhe aplicara por reprimir-lhe o sangue que não corra. Até aqui, ele pode estar abrindo uma coisa super positiva. Talvez ele vai louvar essa pessoa no final. A gente não sabe, não é verdade? O que acontece na terceira estrofe? A gente já falou um pouco sobre isso, mas só para a gente agora estar olhando da maneira como ele constrói o pensamento do poema. Na terceira estrofe, ele qualifica a personalidade, vamos assim dizer, desse indivíduo. Só que ele Exatamente. não, só que ele não dá qualidades para ele. Então, eu imagino que nos primeiros 2 quartetos é como se ele estivesse olhando uma fotografia aqui, né? E descrevendo essa Sim, fotografia com português difícil, ou português que se usava na época, com termos que são um pouco recorrentes, mas ele está só descrevendo essa fotografia. E agora é como se no terceiro, no primeiro terceto, na terceira estrofe, ele virasse essa fotografia para você falar: olha só de quem que eu estou falando. Esse cara aqui, ó, que é um bruto, que não tem fé, ele não comunga da nossa fé, ele não tem leis que vão além do gosto, ele seria uma pessoa super ligada somente às suas necessidades, individualista, imediatista. É esse cara que eu estou falando, certo? Então são 2 estrofes dele falando dele para si e agora uma estrofe dele falando dele para você. E o que acontece na última estrofe? aí na última estrofe ele meio que comenta que ele morreu, mas ele não virou o herói de guerra. E como se ele estivesse contando para os fidalgos. Tipo, ele mostrasse a fotografia para os fidalgos. Eu acho que é mais que isso, ele esfrega a fotografia na cara do Fidalgo, dá uma olhada nisso. E na última estrofe, o poema dá uma super acelerada. Na primeira linha ele fala da primeira figura mítica, na segunda ele fala do Adão e na terceira ele fala do Fidalgo, né? Cada linha traz uma Sim, informação completamente nova. Então ele fala, não sei, ele não foi nenhum herói. E esse cara aqui, ó, é a origem dessa terra e você, Fidalgo, na verdade é descendente dele, né? Então eu acho que é muito legal a maneira como ele vai transformando um discurso em clímax. Ele chega lá no final, ele guarda a arma dele pro final, assim, e vai construindo o poema cada vez mais rápido e mais profundo, né? sim. Muito legal. Eu acho que eu vou terminar pedindo para a gente ler de novo o poema inteiro, mas eu não sei se você quer comentar alguma coisa antes. Como é que Não, foi? nada Como é que é comentar. para você? Então fala uma coisa para mim. Como é que é para você agora ter falado, caramba, entendi o poema. Na primeira leitura eu não entendi nada. Como é que você se sente como ser humano? Falando assim, uau, peguei esse negócio e agora entendi. Eu me sinto feliz, porque era algo que eu não sabia, que eu não via significado, não entendia porque o Gregório de Matos havia escrito. E agora que eu peguei o significado, vi cada palavra e tal, eu me sinto tipo, ah, putz, foi por isso que ele escreveu e tudo mais. Eu vejo Uhum. sentido agora. Legal. Eu espero que aí, quando você virar agora a página e for ler o próximo poema, que fala como é que uma pessoa, como é que é mesmo? Como é que um tolo, um bobo,
pode se fazer passar por fidalgo? Como é que é mesmo o nome do poema? Fala de novo. Conselhos a qualquer tolo para parecer fidalgo, rico e discreto. Então, eu acho que você já vai ler esse poema com outro olhar. Falar assim, Gregório de Matos, agora eu sei sobre o que você está falando. Né? Espero que a gente possa discutir mais poemas dele na próxima semana. Talvez a gente possa até discutir esse próximo poema, se você quiser. Eu vou deixar você escolher o poema que a gente vai falar semana que vem. Mas só para terminar, eu vou pedir para a gente ler. Vamos ler o poema assim? Como é que você prefere? Eu leio um quarteto, você lê o outro quarteto? Ou eu leio uma linha, você lê a outra linha? Não, lê um quarteto, eu leio outro quarteto, e aí você lê o terceto e eu leio o último terceto. Ok, quem começa? Pode ir, começa você. Ok. Gregório de Matos, ao mesmo assunto, soneto. Um calção de pindoba, a meia zorra, camisa de urucu, mantel de arara, em lugar de cotó, arco e taquara, penacho de guarás, em vez de gorra. Furado o beiço e sem temor que morra, o pai que lhe invasou com uma titara, porém a mãe a pedra lhe aplicara, por reprimir sangue que não corra. Alarve sem razão, bruto sem fé, sem mais leis do que a do gosto quando erra, de paiaiá, tornou-se em Abaeté. Não sei onde acabou ou em que guerra, só sei que desde Adão de Massapé procedem os fidalgos desta terra. Aí, Julia, muito bom. A gente vai ficar por aqui então. Você quer falar as suas palavras de despedida? Tchau! Foi ótimo. Então, um beijo para você. Um beijo para vocês que estavam com a gente aqui na live. Gente, muito legal. A gente, então, a princípio, terça-feira que vem tá aqui de novo com outro poema do Gregório de Matos, certo? Beijos. Tchau. Beijos! Tchau!